Crianças são seres ingênuos que falam o que tem na cabeça. Muitas vezes acabam falando coisas fofinhas, mas também, às vezes, acabam falando coisas que nem deveriam, ou falam coisas que os pais ficam assustados depois. E pelo fato das crianças serem muito sinceras e falarem o que pensam, pode acabar deixando os pais muito confusos e preocupados. Com isso, então, hoje a gente vai falar coisas estranhas que as crianças já falaram para seus pais. Mas antes de tudo, se inscreva logo agora. E como de costume, é claro, deixe o seu joinha. Clicou no joinha? Tudo certo, bora pro vídeo. Irmã mais velha. Uma garota de 4 anos era filha única, mas mesmo assim ficava conversando com alguém pela casa. Esse alguém nada mais era do que algo imaginário, algum amigo que a criança conversava constantemente. E em um dia, sua mãe se interessou em saber com quem a criança conversava e perguntou para ela quem era esse amiguinho imaginário que ela tanto conversava. Então a garota de 4 anos disse para sua mãe que aquela pessoa que ela conversava todos os dias nada mais era do que a sua irmã mais velha. Nessa hora, sua mãe acabou entrando em choque, porque a garotinha de 4 anos não sabia que antes de nascer, sua mãe tinha sofrido um aborto espontâneo e perdeu o bebê que estava esperando, uma suposta irmã mais velha. E como eu já falei, a criança tinha apenas 4 anos. Música desconhecida. Uma criança de 3 anos estava pintando um desenho na sala e enquanto isso cantarolava baixinho. Sua mãe então entrou na sala e parou para ouvir o que o seu filho estava cantando. E a sua mãe percebeu que aquela música que o garoto estava cantando era nova para ela. Ela nunca tinha ouvido aquela canção. Ela então decidiu perguntar para o filho que música era aquela. E o garoto respondeu: "Ah, mãe, essa música que eu estou cantando foi cantada por uma senhora que aparece no meu quarto e cantou para mim um dia." A mãe nessa hora ficou perplexa e falou: "Como assim? Uma senhora que ensinou a música pro meu filho que aparece no quarto dele? What?" A mãe então ficou com medo e não conseguiu entender como que uma criança de 3 anos sabia aquela canção, sendo que ele não teve contato com ninguém para ensinar para ele, a não ser que realmente foi o espírito daquela senhora. Sonâmbulo. Uma criança estava tendo um ataque de sonambulismo. Com isso, a mãe, para ajudar o garoto, tentou convencer o garoto a voltar a dormir. Mas o garoto, que ainda estava dormindo, respondeu para a mãe: "Mãe, eu até iria, mas o diabo está atrás de você." Menino diabólico. Em um dia normal, mamãe e o seu filho de mais ou menos 5 anos estavam passeando no shopping. E todas as pessoas que passavam pelo garoto, ele dava um oizinho. E isso até então é uma coisa normal que as crianças costumam fazer. Mas dentre várias pessoas que estavam passando, teve uma que o garoto olhou e falou algo diferente. A criança olhou para um homem, apontou e disse: "Você vai morrer." E depois então de soltar essa frase assustadora, ele voltou a dizer oi para todo mundo. Tanto a mãe como o homem que ouviu essa frase da criança ficaram sem entender nada, incrédulos. Fantasmas. Uma babá estava passeando com uma criança que ainda estava aprendendo a falar. E no meio do caminho, elas passaram por dentro de um cemitério. Quando a criança começou a dizer repetidas vezes: "Pessoas, olhe, pessoas." E um detalhe, né, gente? A criança ainda não sabia falar direito, só para deixar isso bem claro. A babá, então, ficou olhando pro cemitério, né? Assustada, obviamente, procurando essas pessoas que a criança estava falando. Mas ela não encontrou ninguém, né, gente? A única coisa que ela encontrou foi os túmulos, obviamente. Com isso, então, a babá ficou muito assustada e correu dali com a criança rapidamente. O homem do guarda-roupa. Uma mãe colocou a sua filha para brincar na banheira, junto com algumas bonecas e alguns brinquedos. A mãe então saiu do banheiro para fazer alguma coisa rapidamente.
Tipo buscar alguma coisa no quarto e voltar. E quando ela voltou, ela percebeu que todas as bonecas da criança estavam de cabeça para baixo dentro da banheira afogando. A mãe então achou aquela cena muito estranha e perguntou para a filha do porquê as bonecas estarem daquele jeito. E daí a criança respondeu: "O homem no guarda-roupa me disse que se eu não fizesse isso, seria a minha vez de nadar de barriga para baixo." Tá, ou seja, né, gente? Segundo a criança, o homem do guarda-roupa queria que ela afogasse as bonecas, senão ele iria afogar ela. Que bizarro, hein, gente? Meu Deus, deu até um arrepio. A volta da vovó. Uma garotinha chamada Hailey nasceu exatamente 2 meses depois que a sua bisavó faleceu. E em um belo dia, quando ainda Hailey era pequena, ela acordou dizendo para sua família que naquele dia era o seu aniversário de 95 anos. E na época, gente, a garota não tinha nem 5 anos direito. E na época, gente, os pais e as irmãs da garota não entenderam muito bem o que estava acontecendo. E começaram a explicar para a garota que ela estava enganada, que ela não tinha aquela idade e que nada disso estava acontecendo. Mas nessa hora a garota começou a chorar, dizendo que seus pais estavam enganados e que o nome dela não era Hailey, e sim Irene. E Irene, galera, era o nome da bisavó da criança. A bisavó que ela nem conheceu. Ela ficou o dia inteiro insistindo que ela era a bisavó Irene, mesmo sem ela ter conhecido a bisavó ou ouvido falar. E no dia seguinte, depois dela ter afirmado que era a avó, a criança acordou e disse que não lembrava de absolutamente nada, como se tudo aquilo nunca tivesse acontecido. Criança paranormal. Uma mãe tinha uma consulta médica e deixou sua filha com a avó. Então a criança e a avó ficaram juntas ali pela manhã. E detalhe, em um determinado momento a criança disse uma seguinte frase para a avó: "Ah não, vovó, mamãe não vai mais voltar hoje. Ela sofreu um acidente muito grave, muito ruim, e ela não vai poder vir nos buscar." A avó na hora ficou assustada, né, gente? E até deu um tapinha na cabeça da criança e falou: "Não fala uma besteira dessa, né, menina?" Porém, poucos minutos depois, elas receberam uma ligação dizendo que naquele momento a mãe tinha sofrido um acidente e estava em um estado grave. E nesse momento, galera, ninguém da família ainda havia sido notificado, mas a criança já sabia disso de alguma forma. E a pergunta é: como ela sabia disso? A amiga Lisa. Uma mulher estava grávida quando perdeu a sua melhor amiga, que se chamava Lisa. Essa mulher grávida e sua amiga Lisa eram 2 amigas inseparáveis, tipo melhores amigas, irmãs. Mas por causa do destino, 2 amigas foram separadas. Então, quando a filha da mulher grávida estava com 3 anos de idade, teve um dia onde a criança estava sozinha em seu quarto, conversando e rindo sozinha, enquanto brincava em um canto. E ao a sua mãe entrar no quarto, ela percebeu que a criança estava ali, falando sozinha e brincando. Ela até achou que a criança estava brincando ou algo assim, né? Amigo imaginário, normal. E então ela perguntou: "Ei, filha, com quem você está conversando?" E a menina respondeu a seguinte frase: "Mãe, a tia Lisa está fazendo caretas e conversando comigo." E na hora a mãe ficou espantada e com medo, mas ao mesmo tempo ficou emocionada com aquilo, pois de alguma forma sua amiga estava ali, naquele momento. Bom, pelo menos na cabeça de uma criança de 3 anos, né? Namorado fantasma. Uma garota perdeu seu namorado, que foi vítima de uma bala perdida. Alguns dias após o ocorrido, uma mulher foi visitar o falecido. E quando a garota chegou, o primo mais novo de seu namorado abraçou ela. Ela o abraçou chorando e o pequeno garoto
perguntou do porquê que ela estava assim. Como o garoto ainda era uma criancinha, a garota então achou que ele não sabia que aquela fatalidade havia acontecido com seu namorado. E acabou então contando o que aconteceu e do porquê também que ela estava triste. Porém, o garoto ficou confuso, espantado. Olhou para ela e falou: Ué, como assim ele faleceu com bala perdida? Ele tá ali sentado na varanda da frente. Como que ele faleceu? A namorada, então, sem entender nada, olhou para a criança e achou que ela estava brincando. E a criança, então, levou ela para um lugar e disse para ela que ele estava ali sentado. Porém, ela não estava vendo nada. Agora, será que o garotinho estava? E aí, gente, esse vídeo não deixou vocês de cabelo em pé? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Um grande beijo e fiquem com Deus!